Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Checkmate, a sua jogada semanal de entrevista aqui na tela da TV Universitária, um projeto em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN, que hoje traz uma entrevistada especial. E você de casa não sai daí, que agora eu chamo o VT para você conhecer a nossa entrevistada do programa de hoje. Confira. Luísa de Souza nasceu em Currais Novos e é graduada em Publicidade e Propaganda pela UFRN. Em 2014, começou a trabalhar com ilustrações inspirada em questões sociais, como cultura pop e dilemas existenciais. Dentre as obras de maior destaque estão Contos Rabiscados para Corações Maltrapilhos, 7 Sonhos e um Amigo, Tão Perto e Tão Longe. A Potiguar conquistou popularidade pelas redes sociais e é conhecida como Ilustra Lu. Você de casa conferiu, conheceu um pouco da nossa entrevistada de hoje, Ilustra Lu. Seja bem-vinda, Ilustra Lu. Muito obrigada. A maioria chama você de Ilustra Lu mesmo? É, Ilustra Lu, Luísa, Ilu, Lu, variações. Variações, né? Então seja bem-vindo ao nosso programa. E para conversar com ela, nós temos no nosso estúdio também os alunos do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo. São eles Michele Ariane, Elias Bernardo, Aécio Souza e Tayane Guimarães. Ilustra Lu, né? Quando é que surgiu, né? A nossa pré-produção soube que esse início das ilustrações foi uma coisa muito curiosa, né? Conta pra gente como é que começou essa ideia, esses primeiros traços. Foi meio complicado porque todo mundo, acho que trabalha com ilustração tem muito do... Eu realmente desenhava quando era criança e geralmente a história das pessoas é que elas simplesmente não pararam. Eu parei por muito tempo, desenhava quando era criança e fui deixando. Comecei a gostar mais de escrever, tentei vestibular aqui na UFRN, passei para publicidade, fiquei trabalhando com essa parte de redação por muito tempo. E aí, em um determinado momento, eu sofri um acidente de carro. Engraçado, aqui na UFRN, né? Ali na parada da reitoria. E eu sofri um acidente de carro que foi uma fratura exposta, um negócio assim, muito assim, que precisou fazer cirurgia e ficar 6 meses de repouso. De molho em casa. De molho em casa, deitada, que não podia nem ficar em pé. E aí, uma semana antes, tinha tido a Flick aqui e tinha tido Maurício Souza na Flick. Isso foi 2006? 2013. 2013. Tinha tido Maurício Souza e eu fui lá, ele fez, não sei o quê. Eu fiz, eu gostava muito de desenhar. Ele fez, volta, não sei o quê. Aí eu me empolguei assim e comprei um caderno. Aí na outra semana sofri um acidente. Olha, quem sabe coisas do destino, né? Às vezes a gente não acredita nisso. E dentro desse trabalho, né? Então, quer dizer, você teve... O disparador foi mesmo esse momento de, às vezes, a gente diz que o ócio critica o ócio, mas foi realmente um ócio criativo, né? Foi puramente um ócio criativo, porque eu só assistia, eu só tinha praticamente a Netflix e esse caderno para me entender. Porque eu não sou daqui de Natal, eu sou de Currais Novos, eu voltei para lá para ficar, tipo, com a família e tal, porque aqui eu morava só, então não tinha estrutura para uma pessoa que não estava conseguindo andar. Imagino. E aí eu só tinha um computador com acesso à Netflix e esse caderno para eu me entreter a vida inteira. Aí eu assisti todas as séries possíveis e impossíveis, todos os filmes possíveis e impossíveis, e aí eu fazia umas fanarts e comecei a postar no Instagram. E daí foi... Cresceu muito rápido? Foi meio que encaminhando, porque como eu disse, eu escrevia muito conto, eu tinha um projeto de blog com as amigas minhas que também faziam publicidade. E aí, uma editora independente daqui na época, tinha chamado para eu fazer um livro desses contos. E aí, como eu estava com vontade de voltar a desenhar, eu fiz, por que a gente não faz um quadrinho e tal? E aí eu comecei a fazer essas coisas na intenção de aprender a desenhar para fazer o quadrinho. Lamentamos pelo ocorrido, mas que bom que surgiu todo esse trabalho primoroso. Agora, Michele Ariane tem uma pergunta para você, Ilustra Lu. Isso. Luísa, você aparentemente foi fácil você iniciar a sua trajetória na ilustração, mas é um mercado que ainda é majoritariamente masculino, né? Você teve alguma dificuldade, sofreu algum preconceito nesse início de carreira?
tipo, não diretamente que me impedisse de fazer as coisas, mas sempre tem aquelas pequenas situações que no final incomodam bastante. Tipo, de ir para um evento e eu ser uma das convidadas do evento e, sei lá, ser sobre quadrinhos fofos, que na verdade era só para diminuir o trabalho de meninas que fazem quadrinhos. Ou então, sei lá, ir para uma entrevista e a pessoa que estava me entrevistando basicamente só prestar atenção depois que ela soube quantos seguidores eu tinha. Tipo, essa menina aqui tá aqui, tô falando com ela, mas essas coisas. Sem conhecer assim. o real trabalho, Exato. né? E Só você é um artista, né? Só pelo fato de ser mulher. Só pelo fato de ser uma mulher. E essas pequenas dificuldades que tem em relação a, tipo, principalmente no mercado de quadrinhos, no de ilustração nem tanto, mas de ter essa valorização como tida como, tipo, uma coisa que vale menos. Desvalorizar mesmo, né? Você realmente sentiu isso? Tanto no mercado publicitário ou só quando você realmente foi trabalhar nessa... Foi mais de quadrinhos mesmo. O mercado publicitário, eu trabalhei em algumas agências, eu sempre trabalhava com social media. Então era mais tranquilo, assim, tipo, tinha menos mulheres nas agências, né? Mas que é uma coisa que a gente sempre conseguiu notar na época que eu trabalhava, mas foi tranquilo, assim, pra mim. Em agência eu nunca passei por nada muito assim, não. Mas quadrinhos... Você acha que os quadrinhos também e a ilustração ainda é muito machista? Ou foram circunstancialmente, em algum momento, um lugar espacial que você esteve que houve essa reprodução desse discurso? Não, eu acho que o mercado, tipo, não só o mercado, mas as pessoas que estão nesse mercado ainda têm uma mente um pouco assim em relação a isso. Você acha que era só questão do tempo, essa questão do machismo? Ou tem a ver com a autoria, com o texto? Não, mas nessa questão da Turma da Mônica, por exemplo, eles começaram a fazer com autoras jovens também, produzindo quadrinhos maiores, graphic novels, com os personagens da Turma da Mônica. Tem a Cris Eico, a Luca Fage, que fizeram quadrinhos maravilhosos da Turma da Mônica, Bianca Pinheiro, principalmente, que são algumas referências que eu tenho muito grandes e que acabaram tendo uma visibilidade maior por fazer parte desse time, que é bem legal. Você citou Maurício de Souza, né? Que outras referências lhe serviram para os traços, para as cores? Você começou em preto e branco, não foi? Como é que foi isso? É porque eu não sabia... É assim, eu tudo que eu comecei fazendo, basicamente, foi porque eu não sabia fazer as outras coisas. Geralmente as pessoas chegavam para mim e faziam: é muito legal esse nariz que você faz, que parece uma botinha. Aí eu fazia: você não tinha percebido, não? Realmente, fica bem legal. Sendo que, na verdade, era só porque eu não sabia desenhar um nariz. Eu só fazia aquilo ali pra, tipo, ter um nariz em algum canto. E aí eu fui levando isso por muito tempo. Até que eu tomei vergonha na cara, fui aprender a desenhar um nariz direito, mas ainda faço esse nariz de botinha em alguns personagens. E referências? Você tem dos quadrinhos, de outros quadrinhos, de outros autores? Eu tenho muita referência. Essas duas que eu tinha falado, a Luca Fage e a Cris Eico, são referências muito grandes, principalmente para os projetos mais recentes que eu estou fazendo. Tem uma menina que ela produz alguns desenhos da Netflix, que é a She-Ra. Você já viu a She-Ra da Netflix? Enfim, tem essa moça. Tem a Rebecca Sugar, que ela produz o Steven Universo. É a primeira mulher showrunner do Cartoon Network, a primeira mulher a dirigir um desenho no Cartoon Network. Que ela é uma inspiração muito de vida, assim, não só do traço, mas das coisas que ela produz e das ideias que ela defende, eu gosto muito. E tem, sei lá, o cara que fez o Scott Pilgrim, o Brian Lee O'Malley, também é uma referência muito grande dos desenhos. Luiz, a gente tem uma pergunta que agora vai ser feita pelo aluno Elias Bernardo. Lu, como foi você ilustrar temas difíceis como violência sexual, ansiedade para crianças e adolescentes? Nossa, é muito... Eu acho que é um pouco mais difícil, mas é muito necessário. Tipo,
são coisas que precisam ser faladas de diversas formas e que é muito um tabu muito grande de conversar sobre, sei lá, depressão ou ansiedade ou ensinar sobre consentimento para criança e para adolescente. E eu tive parcerias muito boas nesse sentido. As pessoas que escreveram os livros que eu participei também foram essenciais nessa hora. Tanto para dar o tom certo da linguagem. Da linguagem mesmo. Porque tipo, eu acho que dá para falar sobre tudo com criança. Você só precisa achar o tom certo. E para não ser agressivo ou não traumatizar os, sei lá. E até porque se ela não achar com livros, ilustrações, vai achar na internet de outras formas, né? Exato. E é bem legal que o meu trabalho com ilustração consiga levar isso. Mas é bem difícil. Que tema dentro desses que o próprio Elias colocou, você acha que foi o que você teve maior dificuldade? Às vezes até pela própria condição de autora, né? Às vezes ansiedade, alguma coisa pessoal. A ansiedade. O livro que eu fiz com a Bia Madruga, que é esse que está aqui, Os Monstros Estão Aqui, ele é essencialmente sobre ansiedade e a gente incluiu os outros medos para contar a história. Mas no começo, a ideia principal da história sempre foi sobre ansiedade, que é esse monstro. Se você abrir, você consegue abrir ele todo? Vou abrir aqui só o nosso câmera, avisar aqui. Não, todo? Abrir assim, ó. Ele você abrir a capa. Só a capa? Ó. Tá. Tem um monstro gigante segurando a menininha. É basicamente Tem um isso braço, aí. Né? E essas histórias que você ilustra, você citou que algumas são relacionadas a um eu lírico de quem escreve, né? Algumas outras ilustrações, você faz outros trabalhos, né? Como esses aqui. É você que cria as narrativas, as frases? Alguns livros que eu participei foi mais como parceria com ilustração. Esse dos monstros eu montei a história junto com Bia. A gente meio que bolou a história junta e ela escreveu e eu desenhei e a gente se reunia para dizer como esse personagem vai ser, tipo, que cara tem um monstro que é a saudade. E a gente formulou isso juntos. Monstro e saudade, né? Esse aí foi uma ideia, assim, muito doida, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E aí, às vezes, parece que tem muitos pequenos doentes para justificar as coisas que eu faço. E esse, basicamente, é os doentes que moram na minha cabeça, é tudo culpa deles, não é minha. O nome é A Culpa é dos Doentes. A Culpa é dos Doentes. E tem vários. Nós vamos fazer uma breve pausa agora, mas eu convido você para que não saia daí. Já já a gente volta com o segundo bloco do nosso programa Checkmate. Até lá.